Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Meu amigo, hoje eu quero falar sobre um tema que eu gosto, e aí eu quero explorar um pouquinho as suas opiniões e saber o que você sabe sobre isso, que são sonhos. Então, assim, primeira coisa que eu quero te perguntar é: você tem algum sonho recorrente? Tem algum sonho que você sonha constantemente ou de vez em quando? Alguma coisa nesse sentido? E a Luvas Cleverson. Então, cara, tipo, eu não lembro muito dos meus sonhos. Eu acho que meus sonhos não me marcam muito, tá ligado? Assim, eu lembro de sonhos quando eu era mais novo, assim, de você tá voando, tá caindo no buraco. Eu tenho um tema que é recorrente, não um sonho que é recorrente, mas eu tenho um tema recorrente que a gente pode falar sobre. Mas eu sou meio ruim de sonho, eu, tipo, não lembro muito de sonho, tá ligado? É um bagulho meio estranho. E eu lembro uma época atrás que eu estudei muito coisa de hipnose e tal. E eu lembro uma época atrás que a gente conversou sobre sonhos lúcidos, que acho que até seria um tópico legal pra gente falar hoje. E eu tentei fazer sonhos lúcidos utilizando auto-hipnose. Mas eu nunca consegui, cara. Então, eu sei que você lê uns livros, você praticou um tempo atrás, então acho que seria legal a gente falar disso também, que eu acho um assunto interessante. Sim, eu gosto muito da ideia de sonhos e eu sou um cara que eu sempre lembrei, diferentemente de você, sempre lembrei bem dos meus sonhos. É lógico que é normal, eu acho que acontece com todo mundo, de você ter um sonho que você acorda assim no meio da noite, nossa, que engraçado, que legal, eu preciso contar esse sonho para todo mundo. E aí, quando você acorda de vez, você já não faz a mínima ideia, você força assim a sua cabeça para tentar lembrar daquele sonho e não vem nem a pau. E, cara, Ou às vezes você tá tendo um sonho puta legal, aí você acorda, tipo, a mijar, sei lá. Aí você quer continuar o sonho e não consegue continuar o sonho, tá ligado? Aí o sonho muda, ou acontece um aham, bagulho nada a ver, e você fica forçando querer voltar no mesmo sonho. aham. E quando você tá quase dormindo, assim, você tá vendo TV, e aí o que tá passando na TV meio que vai entrando nos seus sonhos, os sons, ou o tema do filme, né? Isso É, meio é, subconsciente, né? com certeza. E eu falei que eu sempre lembro dos meus sonhos, porque nas minhas tentativas de sonho lúcido, What's the lucid dream option? Good choice. então, assim, só para quem não manja, não faz a mínima ideia do que a gente está falando quando a gente fala em sonho lúcido, o nome meio que já diz tudo. É um sonho onde você sabe que você está sonhando. Só que isso tem diferentes níveis. Muitas pessoas, se eu pergunto se você já teve um sonho lúcido, provavelmente quase 100% das pessoas que eu já perguntei isso respondem que sim, já tiveram essa experiência. Mas quando eu falo em níveis é porque a maioria das pessoas tende a só falar meio que na historinha do seu sonho, porque geralmente é isso, né? Você não tem nenhum controle, é como se você estivesse assistindo um filme, você até é o protagonista dos sonhos na maioria das vezes, as coisas estão acontecendo com você, e só que aí você fala em algum momento do sonho, nossa, eu sei que eu tô sonhando, eu sei que eu tô dormindo. Mas eu digo que é o primeiro nível, porque é meio que só é como se fosse uma fala em um filme, sabe? Você não tem controle, você não sabe necessariamente que você tá sonhando. Você só disse aquilo no seu sonho. Só que os sonhos lúcidos, eles são possíveis de se fazer num nível bem maior. E um livro que eu acho legal, a gente pode até deixar no comentário fixado aqui na descrição do vídeo, porque eu acho que é um livro muito legal e eu já recomendei para um monte de gente, eu tenho esse livro, chama Sonhos Lúcidos em 30 Dias. E esse livro, ele explica, ele é um manual, na verdade, que te mostra como que você faz para ter sonhos lúcidos. E o legal é que ele explica que na verdade, todo mundo sonha. Então tem muita gente que fala, eu não, chega até a achar que não sonha, porque não lembra de nada, tem a sensação de que nunca sonhou de verdade. Mas na verdade, o cérebro ele é meio que automático para sonhar durante a noite. E tudo mais é uma questão de você se treinar
a lembrar dos seus sonhos. Então, essa é meio que a primeira parte do livro. Eu acho que é legal, porque tudo que você tem que fazer, na verdade, é você, durante os dias. Então, assim, a primeira coisa que o livro faz é você pegar, nos 2 primeiros dias, você tira 15 minutos do seu dia, em 2 momentos do dia. Você fica sentado, assim, em algum lugar, pode ser, tipo, no seu trabalho, na hora do seu almoço, ou na escola, qualquer momento que você, ou no busão, não importa onde você esteja, você tem que fazer um exercício, assim, de raciocínio, de reflexão, de ficar pensando. Todo mundo sonha, você fica pensando com você mesmo, todo mundo sonha. Hoje à Hum. noite, eu vou sonhar. E aí você fica pensando, aí você vê, tipo, uma pessoa passando, assim, na sua frente, e você fala, o que será que aquela pessoa vai sonhar? Você fica imaginando isso. Então, assim, é uma coisa bem leve, porque eu acho que a ideia disso é você colocar esses signos, né? Esses sinais na sua cabeça. E sabe quando você fica fazendo a mesma coisa durante o dia? Às vezes é um tema recorrente do seu trabalho que você está lidando. E aí você sonha à noite com aquilo. Isso é tão comum, né? Eu lembro que eu estava jogando GoldenEye um tempo atrás. Eu jogava tanto GoldenEye que um dos meus sonhos é como se todo mundo estivesse entrando na mirinha, assim, do jogo, tá ligado? Sonho meio psicopata. Porque era uma coisa comum de eu fazer durante o meu dia. E outra coisa que eles ensinam é você fazer testes de lucidez, que eles chamam. Então, a todo momento do dia, você fica olhando para uma lâmpada e aí você tenta apagar com a sua mente. Você só tenta apagar. E é obviamente que não vai apagar. E você continua. Só que esse negócio é tão Se comum. apagar seria muito louco, imagina. Você tá ali, Então, puf, mas apagou. que é justamente essa a ideia. Você vai fazendo tanta coisa, e esse treinamento, cada dia ele vai te ensinando uma coisa diferente, vai ficando um pouquinho mais complexo, e é algo bem natural, bem leve, que vai chegar uma hora, porque a ideia é, dessas coisas que a gente fica fazendo o dia inteiro, e aí você faz no seu sonho, vai chegar uma hora que você vai falar, você vai tentar apagar, e é o que você falou, vai ser muito louco. Porque pode até ser que na primeira vez você não vai ganhar controle do sonho na hora que a luz apagar. Mas quando ela apagar, o seu cérebro vai começar a fazer essa chave, essa virada de chave de entender que tá sonhando. E aí, aos poucos, ele vai te ensinando a fazer coisas que nem você falou, a voar. E o nível mais alto de um sonho lúcido é você ter controle total, porque a ideia é o seu cérebro. Qual que é que falam que o cérebro humano ele tem potencial de memória tipo maior do que o computador mais moderno do mundo, alguma coisa assim, não é? Nem sei, mas você tá em qual estágio do seu sonho lúcido? Então, eu abandonei a ideia, tentar sonhos lúcidos já faz uns anos. Eu nunca mais tentei, mas eu tenho esse livro e eu tenho muita vontade de voltar a fazer, porque era muito legal. Eu nunca cheguei no nível máximo. Eu lembro que quando tentei fazer o programa, acho que 2 vezes, eu parei mais ou menos no 20º dia. Eu já tava tendo, eu não tava ainda com um controle muito bom, mas eu lembro que teve uma vez que eu consegui voar. Eu lembro que foi engraçado porque eu voei por pouco tempo e eu acho que eu tentava voar, porque ele fica te instigando a colocar imagens na sua cabeça. E na minha cabeça, o meu voo era que nem o do Neo, lembra no Reloaded? Que Aham, ele aham. abaixa assim, aí tudo tipo fica distorcido e aí ele voa. E eu lembro que eu fiz alguma coisa assim, e na hora da volta eu fiquei esbarrando nos fios de elétricos, assim, tipo, Muito louco, velho. cara, é muito legal. E o legal disso é que são cientistas que desenvolveram esse livro, né? E eles falam, porque soa meio místico, né? Quando a gente fala em sonhos lúcidos, uma coisa meio. Meio Não, aquelas coisas de projeção astral, tipo, vou sair do meu corpo, né? Tipo, meio que soa isso, né? exatamente, exatamente. E eles falam que, na verdade, o sonho lúcido ele pode ser usado como uma ferramenta de terapia, assim, algo psicológico mesmo. Porque pensa, e isso eu acho que é muito legal. A gente começa até a se aprofundar um pouquinho na filosofia por trás dos sonhos em geral e do sonho lúcido também. Um sonho que nem é quase como no Matrix. A sua mente, ela determina o que é real, né? O mundo, ele vem da sua perspectiva. Sua visão de mundo, ela vem da cabeça do André. Então, cada um vai ter uma visão, por mais que a gente esteja vendo a mesma coisa, mas a gente vai interpretar de forma diferente. This isn't real. What is real?
How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Um sonho, cara, é incrível o quanto que um sonho consegue mexer com a gente, né? Quem também nunca. Você descansa tendo um sonho lúcido ou você fica mais cansado porque seu cérebro tá, tipo, ativo? Eu não lembro exatamente o que eles falam no livro sobre isso, mas eu lembro que eu acho que eles tocavam nesse ponto. Eu acho que você consegue sim descansar. Porque, sabe, eu até ia falar, quando você tem um. Quem nunca teve um pesadelo que acordou super mal com aquele pesadelo, né? Ele mexe, eu acho que com o lado fisiológico do corpo, o funcionamento do corpo. E eu acho que um sonho lúcido, quando você tem controle dele, você não vai estar. A não ser que você esteja fazendo tipo um experimento e criando um filme de terror na sua cabeça, sabe? Que eu acho que meio que tudo Mas é aí se você possível. estiver fazendo isso é porque você gosta, né? Então você vai curtir. Exatamente. Então, assim, eu acho que é relaxante num sentido. Você não vai estar cansando necessariamente, sabe? Seria legal, tipo, sei lá, vamos falar que você tem um projeto pessoal, alguma coisa assim que você não tem tempo na sua vida pra fazer, meio que essa fase de planejamento, ou pensar, ou organizar, você poderia usar o tempo do seu sonho lúcido pra fazer isso, né? Com certeza, cara, com certeza. Sim, é uma das possibilidades que eu acho que você tem de usar o período que as pessoas falam, você passa um terço da sua vida dormindo, né? É Uhum. meio que tempo ósseo. E você tá usando a seu favor. Outra coisa que eles falam, que eu acho que é uma ideia muito legal, eles sempre usam o exemplo da montanha-russa. Se você é uma pessoa que você tem medo de montanha-russa, por que então não usar o seu sonho para ir na montanha-russa? Com a certeza de que você está seguro e que aquilo não é de verdade, você vai se colocando em situações, você vai se expondo em situações seguras. Tratamento de fobia, então. Tipo, você passar a sensação e ir acostumando com aquela sensação que meio que, tipo, você consegue fazer isso com a hipnose, né? A hipnose não é um sonho, mas a hipnose tem muita essa coisa do tratamento de fobia de você reclassificar um pensamento ou você revivenciar uma fobia. Então é meio na mesma linha, né? Você tá ali, vamos dizer, na sua cabeça, no seu subconsciente, só que controlando seus pensamentos. Mas assim, uma coisa que eu fico perguntando é a ideia de quando você dorme é para o seu cérebro pegar todo aquele conteúdo que você teve durante aquela janela que você estava acordado e meio que gravar no seu cérebro. Então, o que que vai para cada lugar, o que que joga fora. E dizem que o sonho é meio que passando um monte de informação no seu cérebro enquanto ele está se reorganizando. Você acha que o sonho lúcido pode atrapalhar isso ou bagunçar essa etapa do seu cérebro de reorganização mental? Eu não acho que ele necessário. Nunca pensei, na verdade, nisso. Não acho que ele possa atrapalhar, mas eu acho que sim, você acaba fazendo parte desse processo, né? Eu acho que. Porque assim, quando você fala da hipnose, e eu acho que realmente tem muito a ver com a ideia do sonho lúcido, porque, pelo que eu entendo, a hipnose você está trabalhando muito com o que está no seu subconsciente, certo? Certo, assim, né? Esse negócio de subconsciente, consciente, é uma coisa mais, vamos dizer assim, é a forma que a hipnose explica, né? Não é a forma que o seu cérebro trabalha, mas a ideia é essa, né? Você tá ali no seu subconsciente, como se você tivesse tirado o seu senso crítico e acessado a parte da sua cabeça que geralmente você não acessa, que é onde tem as memórias, as coisas que estão gravadas lá dentro do seu cérebro. Então, resumidamente, sim, acho que é similar, se não a mesma coisa, né? Porque eu acho que o sonho lúcido, ele trabalha muito com o que tá. Ele te dá esse acesso ao subconsciente e ao seu consciente ao mesmo tempo, né? Porque o seu subconsciente entra à tona, é ativado quando você tá dormindo, e aí então você não tem controle quando você está simplesmente sonhando do que está acontecendo. Então eu acho que ele não necessariamente vai atrapalhar essa questão da organização, porque você vai ser nada mais do que um outro elemento nesse processo. Então eu acho que quando você entra no sonho lúcido, você entra de uma forma saudável.
eu não acho que, diferentemente de um pesadelo, que é horrível aquela sensação, e é incrível como um pesadelo, o seu cérebro, ele não é preparado pra, isso aqui é ruim pra mim, eu tô me sentindo mal. Acaba o sonho, acaba o pesadelo na hora e você acorda, como um mecanismo de defesa. Ele continua tendo aquela experiência. Então, assim, eu acho que você talvez sim acabe deixando um pouquinho de lado aquele processo que seria natural de acontecer, mas por outro lado você vai estar fazendo isso de uma forma mais consciente. E, é claro, você pode tanto fazer isso de uma forma bem profissional, ser meio que um terapeuta, seu próprio terapeuta, criando um sistema. Mas, cara, você pode viajar pra caramba. Você pode ser Só um novo. avacalhar, você pode avacalhar. Você pode Você usar como pode se ser. fosse um filme que você tá É! vendo o filme. Você é o novo O seu Avenger, o velho. seu protagonista. Você agora é um novo Avenger. Você agora tá no novo filme do Deadpool. Com o Deadpool. Você tá quebrando a quarta parede da sua própria vida. E o legal é que, assim, o sonho, ele meio que parece realidade, né? Porque ele tá rodando no seu cérebro. Então, se você estiver vivenciando como um filme, é como se você tá vivendo o filme dentro do filme, né? A experiência é uma experiência não só mental, mas ela é meio que corporal também, né? Can you tell the difference between dreams and reality? Of course, can you? Think about it. Pelo que eu entendo o cérebro, ele tem esse potencial de armazenamento muito grande. Mas você não tem acesso à maioria das coisas. E o que eu entendo é que, então, o cérebro ele guarda tudo, mas você não lembra de tudo. Então, quando você sonha, você tem acesso a tudo aquilo. Então, pode ser que, por exemplo, eu nunca tenha ido para Nova York, mas o tanto de filme que a gente já viu nas nossas vidas que se passa em Nova York, você consegue andar na Broadway, você consegue andar nas ruas, tipo, o seu cérebro já mapeou tudo, né? E em vários outros lugares do mundo, tá ligado? Ou tem aquela coisa estranha, às vezes, que você tem um sonho e você acorda e fala, sei lá, no meu sonho eu tava em Paris. Mesmo que você nunca foi pra Paris, sua cabeça criou alguma coisa e simplesmente te autoconvenceu de que aquilo era Paris, tá ligado? Você não tem isso. Tipo, você fala assim, meu sonho foi na minha casa, mas a minha casa era diferente. Não tem umas coisas assim? They say we only use a fraction of our brain's true potential. Now, that's when we're awake. When we're asleep, our mind can do almost anything. É que nem quando alguém tá te contando uma história e você vai construindo na sua cabeça. Se você tá contando uma história, eu me mudei pra uma nova casa, ela é assim, assim, assim. Você cria uma imagem. O seu cérebro faz isso sem nunca ter visto ela, né? Exatamente. E eu acho Ou que. a cara de alguém, quando você só ouve a voz, tipo, você ouve um podcast só a voz. Você imagina a cara da pessoa. E às vezes você vê a pessoa e fala, pô, não tem nada a ver com o que eu imaginei. Sim. E eu comecei perguntando pra você se você tem sonho recorrente. Eu achei legal que você falou que não tem um sonho específico, mas você tem um tema, né? Que ele meio que surge. Cara, eu sou um cara que eu sempre tive sonhos recorrentes. E é interessante, porque os sonhos recorrentes, eles se perduram por alguns anos na minha vida, e aí eu passo para um outro que começa a ser recorrente também. É incrível, várias vezes. Mas tem a ver com a fase que você tá na vida, alguma coisa tá acontecendo? Ou é uma coisa, tipo, nada a ver que fica ali? Que aí, então, aí você tá entrando num ponto que eu acho interessante. É isso que eu fico pensando também. Eu acho que o subconsciente criando signos, criando sinais, né? Aquele negócio que é como justamente o subconsciente trabalha, ele não trabalha com coisas muitas vezes literais. Então, são coisas que significam alguma coisa. E aí sim, eu consigo fazer uma relação boa. Por que eu comecei falando no começo do vídeo que a gente falou, né, que as pessoas tendem a associar qualquer coisa que tem a ver com sonhos, por exemplo, com alguma coisa mística. Inclusive, quando eu falo de signo, pode até achar que é signo no mesmo sentido que tem astrologia, né? Você é do signo de Escorpião. E aí você abre o jornal, hoje você vai ter sorte no trabalho, azar no amor. Azar no amor. Você vai ganhar uma promoção, cuidado com os seus amigos, você está no momento... Tipo, não é necessariamente isso. Uhum. O que eu vejo dos sonhos, que eu acho bem legal, eu gosto da ideia de interpretação de sonhos. E
a interpretação de sonhos, ela não tem a ver com o que vai acontecer. Ela tem a ver com o seu cérebro tem esses sinais que inclusive do coletivo, é o inconsciente coletivo que chamam, né? Todo mundo tem meio que esses sinais em comum no subconsciente, nas nossas cabeças, e o cérebro, na hora que você tá dormindo, acessando o subconsciente, eles tendem a vir. Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Então, eu vou falar dos meus sonhos. E aí, até agora você vai me ajudar a interpretar esses sonhos. Vamos ver se faz sentido ou não. Beleza. O primeiro sonho que eu tinha, desde que eu era criança, é que eu tava sempre num lugar alto, era sempre tipo um prédio. E eu tava numa janela, eu tava numa varanda, eu tava sempre quase caindo e eu nunca caía. Nunca caía. E a sensação não era uma sensação ruim, era sempre uma sensação boa. Tipo, não era necessariamente gostoso, mas era meio que uma aventura. Eu acho que tem a ver com um senso, justamente quando eu uso a palavra aventura, de eu tô. Talvez principalmente porque vinha quando eu era criança, a gente tendia a fazer várias coisas diferentes e tal. Então era uma sensação que talvez assim, era sempre algo novo. E era sempre arriscado. Eu acho que isso é o que significava para mim. O meu cérebro entendia que eu estava vivendo uma vida arriscada. E isso se refletia nos meus sonhos. Então, e eu me sentia, eu acho que como eu me sentia no sonho era a interpretação que eu sentia, que eu tenho deles. Se eu não me sentia mal, é porque era agradável ter esse tipo de experiência. Será que tinha alguma coisa a ver com esse negócio de viver no limite, risco, mas também a segurança de que você meio que tinha sempre alguém que estava te salvando e por isso que você não caía, porque sempre tinha alguém ali, tinha seu avô, sua mãe, seu irmão, seus amigos, sempre que você... Porque quando a gente era pequeno a gente fazia muita cagada, né? Muita coisa idiota, mas a gente sempre tinha alguém meio que para salvar a gente. Será que essa que era a interpretação, assim? Apesar de você estar vivendo no risco, você estava seguro, mas como você sempre chegava na ponta, podia ter uma hora que você ia cair, sei lá, alguma coisa assim. Sim, faz total sentido. A gente teve a mesma infância, né? Então você sabe como a gente sempre teve um grupo muito grande e próximo de amigos, né? E é engraçado, porque ninguém necessariamente, tipo, me segurava ou não deixava eu cair. Mas realmente tinha sempre pessoas diferentes ali. Eu nem lembro, porque eu acho que talvez esse é o primeiro de todos que eu tive recorrente. Então, eu não consigo nem lembrar se tinham pessoas, quantas pessoas tinham e tal. Mas isso até me lembra, e muito bem apontado. Eu vou falar dos que eu tive mais no passado, mas um dos que eu tive mais atuais, que eu tenho um pouquinho menos agora, mas que eu tive nos últimos anos, e aí você me lembrou bem, falando das pessoas que estão comigo, que eu acho que faz muita diferença, é muito importante. O sonho recorrente que eu tenho atualmente eu tô sempre num carro, na contramão, e esse carro tá em alta velocidade. Só que o carro nunca bate. A sensação também não é ruim, não é das mais gostosas, porque é uma aventura. E as pessoas que estão comigo são sempre pessoas diferentes também. E o legal é que, às vezes, eu tô dirigindo o carro, a maioria das vezes alguém tá dirigindo o carro por mim. E é legal, porque às vezes, tipo, é um monte de gente no carro. Tem gente meio que pendurada no carro. Às vezes é só eu, tipo, ou você. Com certeza você já teve um desses sonhos. Meu irmão. E pra mim isso reflete muito essa ideia de, cara, eu tô... o quanto que eu confio naquela pessoa. Ela tá dirigindo, tá ligado? Ou ela tá comigo também. Mas eu acho que também, em certo modo, vem com esse negócio do senso de aventura que eu tinha naquele primeiro sonho, né? Mas por que você acha que na contramão? Você acha que você está fazendo alguma coisa na sua vida que talvez você entenda que não é o caminho mais comum, que você poderia estar fazendo diferente, mas meio que é o caminho que você decidiu e você sente que as pessoas que estão do seu lado estão meio que te apoiando ou te suportando? Você acha que seria alguma coisa nesse sentido?
Eu acho que sim, eu acho que pode ser isso. Eu sempre tive a ideia de que é algo desafiador, então, assim, é o desafio que eu tô encarando, e sim, essas pessoas me suportando, todas essas pessoas no carro. E, curiosamente, mais pro final, como eu te disse, eu ainda tenho, mas eu tenho um pouquinho menos, eu comecei a ter. Teve acho que umas 2 ou 3 vezes que o carro bateu. O carro bateu, mas nunca foi nada grave. Sempre, Uhum. tipo, de boa, a sensação não foi ruim também. Eu tenho tido um sonho agora um pouquinho mais comum de que eu lembro que eu acho que eu sonhei essa semana, inclusive. Eu tô estacionando o carro, mas tipo, como se fosse um carrinho de controle remoto. E aí o carro fica batendo. Eu tô sempre batendo o carro de alguém. Então, assim, quando eu bato é o carro de alguém, sabe? Aí eu Aham. ainda não parei pra interpretar esse sonho especificamente. É, estranho, né? Mas nesse Esse eu negócio, não consigo pensar, esse eu não consigo colocar uma relação. Só você N- cagou a vida de alguém ou você achou que prejudicou, mas sei lá, sei lá. exatamente, pode ser um elemento culpa na minha cabeça, né? Uma coisa que eu acho legal é que, por mais que possa parecer, às vezes até meio bobinho, os caras estão interpretando o sonho, pode ser qualquer coisa, não é nada e tal. Mas eu tive um sonho que eu achei legal um tempo atrás, que eu não consegui fazer uma relação na minha cabeça. Mas quando eu procurei na internet, eu achei que bateu tão bem que eu falei, putz, olha como soa como se eu estivesse indo no caminho certo. Teve um tempo atrás que eu tava tentando escrever alguma coisa de ficção. E aí eu tava escrevendo, eu parei por uns dias para escrever sobre a minha própria vida. Aí eu passei vários dias escrevendo. E aí teve um dia que eu sonhei que eu tava no meu quarto e tinha um monte de jacaré, tinha um monte de lagarto. Era um monte assim, eram todas as variações possíveis de um lagarto. Era lagarto Aham, pequeno, era jacaré. O que é uma imagem bem assustadora de você estar num aham. quarto fechado com um monte de bicho desse. Eu não tava com medo e eu tava passando por cima deles devagar, sem medo, Olha assim. que Eu tava legal. passando. E aí eu vi, aí eu não consegui fazer uma relação com isso. E eu achei legal que na internet a interpretação de sonho falava que ele tinha a ver com o cérebro reptiliano. Então a ideia do réptil é uma questão evolutiva, certo? O cérebro reptiliano tem justamente a ver com origem, que era justamente a parte do meu cérebro que eu trabalhei por horas e horas e horas a fim por dias, tá ligado? Então eu Uhum. falei, cara, olha que legal, assim, são símbolos, como eu falei no começo, símbolos do inconsciente que fazem sentido, cara. É, às vezes você pode tentar usar ChatGPT pra te ajudar a entender seus sonhos também. É verdade, é verdade. Quando eu fazia isso, não tinha ainda o AI pra ajudar. Eu vou É. jogar lá pra ver, cara. Mas você tem algum outro sonho ou esses dois foram os principais assim que você mais reviveu? Então, teve um que eu não sei, eu acho que tenho alguma ideia do por que que eu posso ter sonhado ele. Você faz parte dessa explicação. Eu sonhava, depois que o meu avô morreu, eu comecei a sonhar que ele voltou a viver. E nos sonhos ele tava várias vezes, vários. Foi anos. Ele tava no meu sonho vivo. Só que na história do sonho, ele tinha morrido e ele voltou a viver. E todo mundo lidava com isso da melhor forma possível. Tipo, meu avô tá vivo agora. E aí era sempre uma história diferente. Eu acho que era um pouquinho de culpa pelas sacanagens que eu fiz de trote com ele. Eu acho que eu ficava meio mal. Meu primo ficava me zoando, que eu ficava sacaneando ele. Que não era nada demais, tá ligado? Mas tanto que eu acho que não era um pesadelo. Eu acho que se eu me sentisse muito mal com isso, eu acho eu estaria, tipo, bem na bad. Mas talvez eu estivesse revivendo ele pra aproveitar mais, assim, de uma forma light, não sei. É, sei lá. O sonho que eu tenho, assim, o tema que eu revivo é muito tema de assalto. De eu ser assaltado e me matarem, tá ligado? Tipo, tenho muito Caramba. desse bagulho. Tipo, sei lá, fui sequestrado, me mataram, ou fui assaltado, me mataram. Tipo, é um sonho meio pesado, assim, mas é bem recorrente, tá ligado? Aham. Tipo, once in a while, uma vez a cada tempo, assim, meio que esse sonho, esse tema revive. E é sempre diferente. Não é igual no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Ele vai
sempre meio que mudando. E acho que talvez tenha a ver um pouco das coisas que já aconteceram assim na minha vida de assalto e etc também, que acho que talvez é uma coisa que meio que ficou no como um trauma, talvez do meu subconsciente, tá ligado? Sim. Você acorda mal quando você sonha com isso? Acordo assustado, tal, é pesadelo, tá ligado? Pesadelo. É, tá aí, ó. É. Um tema que com certeza você conseguiria explorar bem, né? Por mais que não seja algo que é, tipo, super recorrente ou que você viva no mundo real pensando muito sobre, mas é o que você falou, tá no seu subconsciente, né, cara? Às vezes é uma coisa que você conseguiria trabalhar, né? Acho que vira uma fobia, né? Acho que é uma coisa que o seu cérebro fica meio que ali sempre, né? E daí ele vai te relembrando disso porque ele não conseguiu, sei lá, superar alguma coisa assim, né? Sim, sim. Cara, e aí, então, assim, a ideia do sonho lúcido é legal porque você estava falando, poderia trabalhar esse tipo de coisa. Você já assistiu um filme que chama Waking Life? Você lembra? Que é tipo uma animação. É um filme que eu Eu te acho que não, recomendo, Lu. cara. Você que gosta Bom, a gente que gosta de filme, eu acho que esse é um filme que eu recomendo fortíssimo pra você. É um filme excelente e ele trata de sonho lúcido. Então, assim, Ah, que são. legal. São várias. E tipo, é um filtro, é um esquema legal que o diretor usa, que é o diretor do Escola de Rock, inclusive, pra você ter ideia. Aham. Mas um filme bem, bem diferente. O filme, ele é filmado, mas eles passam um filtro depois, tipo, em formato de animação, e aí vira uma animação só que meio realista, assim. E como é de sonho lúcido, ele usa uns traços, às vezes, tipo, como se fosse meio surreal. E é um filme bem filosófico. Então as pessoas estão conversando sobre coisas diferentes. Então o cara até fala um pouquinho daquilo que eu estava falando, como você faz para ter um sonho lúcido. O Uhum. personagem no filme, ele explica um pouquinho daquilo também, como funciona e tudo mais. Eu acho bem legal. Yeah, like I said, you can totally train yourself to recognize it. I mean, just hit a light switch every now and then. If the lights are on and you can't turn them off, then most likely you're dreaming. And then you can get down to business. And believe me, it's unlimited. Você já acordou, por exemplo, no meio do sonho, você acha que você tropeça assim no sonho, ou você tá caindo e você acorda, tipo, achando que tá caindo? Já Ah, teve alguma sim, coisa já. assim? E eu falo também dormindo, assim. Eu tô Você ligado que eu fala, falo, me mexo, aham. A minha a filha Aline também já. fala. Minha filha fala pra caramba. Você ouve ela conversando à noite como se estivesse conversando com alguém, fazendo alguma coisa assim. Aham, É mó aham. doido, velho. É mó doido. Então, mas é isso, né, cara? A gente tem uma vida inteira nos nossos sonhos, cara. A gente tá vivendo. A gente tá Você acha vivendo que tem gente intensamente. que entra num sonho lúcido sem querer, tipo, natural? Você acha, assim, duas coisas. Uma pessoa na cagada entrar num sonho lúcido e outra, uma pessoa que naturalmente tem mais facilidade de ter sonho lúcido. Você acha que isso existe? Cara, eu acho que a pessoa, ela pode entrar, sim, num sonho lúcido, mas quando eu acho que ela não entra com muito controle, não acho. Mas acho que acontece, e eu acho que não necessariamente. Talvez algumas pessoas possam ter um pouquinho mais facilidade para ter o sonho lúcido, mas de qualquer jeito, que eu acho legal, que eu falo do treinamento lá, do livro, é que ele fala que, cara, as pessoas, como tem pessoas que acham que nem sonham, e ele deixa claro que todo mundo sonha, com o treinamento, inclusive faz parte do treinamento você, desde o primeiro dia, ter um livro, um caderninho do lado da sua cabeceira, e aí quando você acorda, geralmente você acorda no meio da noite, que nem a gente estava falando, e com aquele sonho Uhum. fresco na cabeça, você acorda e você anota tudo que você puder. Eu lembro que teve uma. E aí você dá um título pro sonho. Eu lembro que teve um sonho uma vez que eu acordei que chamava Walking Dead. Porque parecia que eu tava no Walking Dead, tá ligado? Eu tava atrás de uma cerca, tava vindo uns zumbis, e eu conversando, tipo, como se fosse, sei lá, o Rick, tá ligado? Montando uma estratégia da onde ir e tal. E o zumbi me mata no final, inclusive. Ô Lu, Mas você como bem. podia, se você começar a ler de novo, a treinar, você podia fazer uns vídeos contando pra galera da sua experiência. Tipo, não precisa ser todos os dias, mas tipo, dia 1, hoje eu vou começar aqui, é isso que o livro fala, tal. Dia 5, isso, tipo uns vídeos curtinhos, acho que seria legal.
Seria legal, seria legal. Inclusive, o programa fala que se você faz um dos dias do sonho, do programa, e você não bateu a meta, vamos dizer assim, porque é uma evolução mesmo. Cada dia você Uhum. tá aprendendo uma coisa, você tá evoluindo rápido até. Você pode voltar. Então, assim, é uma experiência legal de compartilhar com as pessoas, né? Eu acho que seria legal, porque daí a pessoa também pode ficar empolgada. Pô, olha lá, em 30 dias o cara conseguiu, também vou tentar. E dar É. umas dicas também, porque daí a galera vai seguindo as dicas. Eu adoraria tentar também. Cara, eu vou te passar o livro, como eu falei, tem um livro que a gente pode deixar uma cópia dele anexada aqui no nosso canal, para quando se a pessoa quiser fazer. E é um negócio simples, cara. Assim, todo mundo consegue fazer. Você viu os exemplos que eu usei? Tipo, testes de lucidez, coisa que você faz no seu dia a dia. Pegar 15 minutos do seu dia para fazer uma reflexão qualquer, assim, lugar que você estiver. Você tem que e ajuda se você tiver uma rotina. Então você, que é um cara que vai no horário específico, porque às vezes a galera trabalha num horário meio diferente cada vez. Isso pode dificultar um pouquinho, pelo que eu entendo do programa. Mas se você é um cara que você tem meio que uma rotina, é perfeito, porque cada dia você vai fazer uma coisa diferente que o programa fala para você fazer. E sim, eu acho que a ideia é legal. Eu vou tentar. Agora eu fico mais até animado, porque teria uma meta, né? Do que. É, seria legal. Uma coisa nada a ver, eu tava pensando em fazer um canal do YouTube que seria. Eu comecei uma banda de novo, então eu tava até pensando em fazer tipo um canal, uma banda ao vivo pra galera ver os ensaios, como que acontece. Você acha que seria legal? Sim, sim. Não sei se funciona, né? Tem que ver se o som fica bom e tal, mas eu tô pensando em fazer. Se eu fizer, eu aviso aqui no canal pra galera seguir. Eu acho a ideia boa. Cara, então assim, pra finalizar o vídeo, deixa eu falar duas coisas que tem a ver com o sonho que eu achei muito engraçado. Eu te perguntei se você. Que eu imaginei que sim, se você acordava no meio da noite, assim, achando que tava caindo, porque isso é o mais comum, né? A pessoa tropeça e acorda no meio da noite. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas teve duas coisas engraçadas. Uma delas foi que, uns anos atrás, eu tava dormindo numa cama que ficava do lado da parede mesmo. Tem uma parede aqui do meu lado, a cama ficava do lado da parede. E eu tava no meu sonho, jogando futebol. No meu sonho, eu dei uma bica. E eu dei uma bica na parede, velho. Eu dei uma bica, cara. A minha sorte é que no futebol a gente tem um chute que a gente fala que é bater de peito do pé, né? Que é você bater com a lateral. Mano, não doeu nada, tá ligado? Porque eu chutei forte, mas eu chutei, tipo, ele bateu assim, fez como se Nossa, fosse a palma da mano. mão. Se eu bato de bico, eu ia quebrar o meu Você ia dedão, quebrar o cara. dedo. Se Eu ia fosse quebrar o aqui na dedo. Nova Zelândia, você ia furar a parede, porque as paredes é tudo de papel, parece. Drywall. Pá! Então, sabe um sonho que enquanto você estava falando, eu lembrei, mas eu tinha mais quando era mais jovem, eu não lembro de ter tido. Lembra daquele jogo do Windows 3.11 do Prince of Persia? Uhum. Lembra que tinha um código que você fazia um segredo, que o bonequinho começava a andar no ar, assim, parecia que ele ia subir umas escadinhas assim, e ele andava no ar? Eu Sim. sonhava isso, eu sonhava que eu, tipo, descobria que eu conseguia andar no ar e, tipo, esse sonho foi um sonho recorrente, assim, por um tempo da minha vida, que eu sonhava que, tipo, tava acontecendo alguma coisa e eu lembrava, pô, eu consigo andar no ar, e daí eu começava a andar assim, e acontecer alguma coisa, tá ligado? Tipo, sei lá, enquanto você tava contando aí voltou essa memória. Isso quando você era moleque. É, quando eu era moleque. Na época que você jogava o jogo mesmo. Acho que sim, mas ficou por muitos anos, tá ligado? Ficou muitos anos esse sonho. Por... E ele voltava. Até uma hora acho que parou, eu não lembro mais os sonhos, tá ligado? Cara, porque assim, pra mim faz sentido, porque esse jogo, ele não é qualquer jogo, assim, pra gente, pra nossa geração. Era um jogo foi um jogo marcante pra caralho. Foi. Porque a gente era muito moleque, né? Se você joga como um adulto, soa bobinho, assim, por mais que seja muito bem feito. Mas ele tinha um negócio de mistério, a música, né? E qual que era aquele... Tinha um último vilão também, você lembra como que era o último vilão? Eu nem lembro, mas eu lembro que era mó difícil aquele jogo, velho.
Um primo meu falou pra mim semana passada sobre como era o vilão, que você tinha que atravessar, tipo, tinha um personagem que era meio que um fantasma, e os Eu lembro. elementos que eles usavam é o tipo de coisa que marca, então pra mim faz sentido. E última coisa que eu ia falar, eu tive o sonho que eu chutei a parede, mas o mais legal que eu tive foi um que eu acordei, eu acordei assim também, achando que tava caindo. Só que, cara, em vez de eu só, tipo, acordar em cima da cama, eu rolei pra debaixo, pra cair da cama. Só que quando eu caí, lembra aquela piada do Deadpool, que é o Super Hero Landing, que a pessoa cai, que nem super-herói Aham. cai? Eu caí assim, velho. Eu caí assim. Que E aí, na louco, hora, velho. eu acordei na hora, a primeira coisa que eu podia falar, Super Hero Landing, do meio da noite. Que louco, velho. Mano, mas já tem uma câmera filmando você fazendo isso de madrugada. Mano, que da hora. Mas, ó, é isso aí. Eu queria que a galera deixasse nos comentários aí. Você faz, já fez, consegue, não consegue ter sonhos lúcidos? E conta os seus sonhos lúcidos ou sonhos legais que você lembra. Coloca aí nos comentários. Que acho que se tiver uns legais é pra gente até ler, né, Lu? Com certeza. Se tivermos pô, com certeza. Então é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Lucas Cleverson. E te vejo nos sonhos. Falou, aquele abraço. Nos vemos lá.